te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, amparo do que em vós espero. Sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que, conduzido por vós, usamos agora, de tal modo, os bens temporais que passam e aderem desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, no versículo de 44 a 46. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus continua nos falando através dessa forma de linguagem que é as parábolas. E hoje ele usa essas duas parábolas do campo, do tesouro que está escondido no campo, e da pérola preciosa. O que isso nos ensina a viver nossa fé? Quem é esse tesouro? Esse tesouro é Jesus. Esse tesouro é o reino de Deus, que é Jesus. E nós, então, aqui fala, quando descobre o tesouro, ele vende tudo, deixa escondido, vende todos os seus bens e compra aquele tesouro. Então, quer dizer que a descoberta desse tesouro nesse campo é a conversão. Quer dizer, quando a gente faz uma experiência com Jesus, e essa experiência é uma experiência que transforma a nossa vida, porque é para transformar mesmo. Porque quando nós falamos de uma experiência com Jesus, nós falamos de encontrar o tudo que podemos, a maior riqueza. Não tem riqueza maior do que esse encontro com Jesus.
Mas aí fala que mantém o escondido e depois, então, vende tudo aquilo que tem e compra aquele campo. Então, esse deixar escondido é para que nós possamos, ao fazer essa experiência com Jesus, buscar, na verdade, esse se doar totalmente para que possa, então, vender tudo. Quer dizer, tudo aquilo que a gente tinha tem que dispor, muitas vezes. Dispor de muitas situações que a gente vivia e depois do encontro com Jesus tem que vender tudo. Tudo. Muitas coisas muitos apegos, muitas situações, para depois, então, abraçar essa causa, para que esse comprar definitivamente esse campo, que aonde encontra esse tesouro, que possa ser esse campo, então, o nosso coração, a nossa entrega, a nossa decisão, a decisão de seguimento a Jesus Cristo. Porque quando a gente descobre esse tesouro e tem essa convicção, não tem outro sentido na vida a não ser abraçar essa causa de seguir Jesus Cristo. Porque muitas vezes a gente fica preso nas nossas misérias, nas nossas pobrezas, e volta então de novo sabe que tem o tesouro, mas não dispõe daquilo que precisa se dispor para comprar esse tesouro, para decidir esse seguimento a Jesus Cristo. Então, esse desapegar-se seria o vender. Esse deixar-se para trás muitas coisas corresponde ao vender tudo. Vender tudo aquilo que impede de comprar o tesouro, de decidir pelo tesouro, de decidir pelo seguimento a Jesus Cristo. Então, assim também fala da pérola, né? Da pérola preciosa que descobriu, encontrou, vende tudo. Então, esse vender tudo é desprender de muitas coisas que nos prende, que nos não deixa, que talvez a vida inteira não deixou nos aproximar de Jesus, mas Jesus ele sempre está insistindo em nos atrair. E quando verdadeiramente acontece por um motivo ou outro, essa atração, né, essa convicção de que encontramos verdadeiramente tudo aquilo que muitas vezes buscamos na vida. Muitas vezes a gente busca tanto, deseja tantas coisas e na verdade nada disso tem sentido e valor total, porque o que tem sentido na nossa vida e tem um valor definitivo e total é encontrar esse tesouro. Então, que as nossas escolhas e decisões por ter encontrado esse tesouro que seja definitiva. Porque tem uma palavra que diz assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Então encontrou o tesouro, põe a mão no arado e olha para frente, deixa para trás tudo aquilo que impedia do seguimento e toma essa decisão de seguir definitivamente Jesus Cristo, porque aí ele vai nos capacitando, nos santificando e dando para nós então dons e dons carismáticos. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma muito especial sobre aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda.
te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.